Queridos irmãos e irmãs, hoje nós lemos o início do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que é o capítulo que dá a São Lucas o título de O Evangelho da Misericórdia. Que ele conta aqui as 3 parábolas da misericórdia. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, também chamada de do Pai misericordioso. O texto do Evangelho começa dizendo que os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Primeiro grupo, publicanos, pecadores. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Do outro lado, fariseus e mestres da lei. Os fariseus e os mestres da lei diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. E é aí que Jesus começa a contar-lhes a parábola. Acontece, porém, que Satanás é um exegeta da Bíblia. A gente vê isso nas tentações do deserto, quando ele vai interpretar a Bíblia para tentar desviar o coração de Nosso Senhor. E ele é um comentador das Escrituras muito cuidadoso, porque, dependendo do período histórico, ele consegue reverter o significado das palavras para que indiquem exatamente o que ele quer que seja dito. Quando a gente lê isso, como é que o nosso imaginário está organizado? Então, de um lado, estão os pecadores, cobradores de impostos, as prostitutas, etc. Que é a turma... Que horror! Esses celulares começam a funcionar sozinhos do nada. De um lado estão os pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, etc., que seriam, digamos assim, a turma aberta, liberal, a galera legal, né? E Jesus vai com eles, sem criticar ninguém, sem tentar mudar ninguém, porque Jesus, nessa linguagem liberal, é um cara bacana, né? É alguém que não é inconveniente. E do outro lado estão os religiosos, os fariseus, os mestres da lei, rigoristas, legalistas, que são pessoas extremamente tóxicas. E eles estão ali tentando afastar as pessoas da fé, né? Bom, e aí vem Jesus e conta as 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E aí todo mundo fica com a ideia de que quem está errado é que está certo. Como se os fariseus estivessem certos e por isso estivessem errados. Não sei se vocês conseguem perceber a armadilha imaginária. Ou seja, você considera, generalizando, todas as pessoas que são boas, justas, que são religiosas, que são observantes, que são fiéis, etc., ipso facto, por isso mesmo, como se fossem fariseus. E os pecadores, como se fossem bons, por serem pecadores. Então parece que Jesus ele está fazendo um movimento para incluir essas pessoas, simplesmente porque ele é aberto,
porque ele prega a agregação. No entanto, no final das 3 parábolas, ele faz uma observação interessante. Ele diz: eu vos digo, haverá alegria, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E no final da parábola da dracma ele diz: haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Ou seja, Jesus estava acolhendo pecadores, não para que eles continuem sendo pecadores, mas para que eles se arrependam e se convertam, para que eles sejam transformados. É como aquele texto que algumas pessoas muito liberais dizem: não, mas Jesus disse daquela mulher prostituta, daquela mulher pecadora, a quem muito se perdoa, muito se ama. Bom, tudo bem, mas ele disse lá embaixo, no final de tudo: minha filha, vá e não voltes a pecar. Ou seja, a misericórdia é dada tendo em vista a conversão. Por que é importante dizer isso? Porque no contexto em que nós estamos, esse texto é frequentemente usado como meio para amordaçar o cristão. Então, nós vivemos num mundo de glorificação do pecado, num mundo de total exaltação de tudo que não presta, de todos os comportamentos ruins. E a consequência disso é que, portanto, os novos fariseus, os novos legalistas, os novos doutores da lei, são os pecadores obstinados, porque os fariseus achavam que estavam certos. E hoje, quem é que acha que está certo? Quem acha que está certo, quem acha que não precisa se arrepender, é quem aprendeu toda essa lógica desse mundo depravado. Então a pessoa diz: eu não tenho do que me arrepender, eu fiz uma opção, ninguém pode me criticar, ninguém pode falar mal de mim, quem pensa diferente de mim é que está errado, quem pensa diferente de mim é que precisa ser condenado, quem está contra as minhas convicções pessoais, o meu gosto pelo prazer, a minha busca pela satisfação, este é que tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ser cancelado. Os fariseus dos nossos dias são os piores pecadores. E são eles que efetivamente controlam as leis, controlam os costumes, controlam as normas da sociedade para fazer o quê conosco, cristãos? Para nos marginalizar e para nos deixar fora. Não nos toleram, dizem que nós pregamos ódio, né? E a consequência disso é que nós, os cristãos, somos os novos leprosos. Nós somos aqueles que sempre estão errados. Nós somos difamados em todas as universidades, em todos os cursos, em todas as mídias, em todos os meios de comunicação. Eles não cessam de pegar um escândalo aqui, um abuso lá, um erro acolá, e transformar isso tudo em algo clamoroso. Para quê? Para jogar sobre os cristãos a pecha de que eles são hipócritas, execráveis, de que eles não vivem o que eles pregam e assim por diante. Nós somos os novos publicanos, nós somos os novos pecadores. Esta é a realidade presente. E é à luz desta realidade presente que nós precisamos enxergar o Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes nós, os cristãos, seremos condenados por esses fariseus impiedosos, intransigentes,
completamente obstinados, enquanto nós, se temos verdadeiramente fé, nos sentimos pecadores. Nós somos só pecadores. Pecadores que estão procurando se converter todo dia. Nós não somos melhores do que ninguém. Só que nós temos consciência do que é o pecado. E nós não queremos nos entregar a ele. Nós queremos ser fiéis a Deus. Nós estamos lutando para ter vida de oração. Nós estamos lutando para ter vida sacramental. Nós nos confessamos dos nossos pecados o tempo todo. Nós nos apresentamos como culpados. Nós dizemos de nós mesmos que nós somos falhos, que nós temos que nos arrepender todo dia. Nós somos aqueles que se confessam pecadores, que batem no peito e que dizem, por minha culpa, minha máxima culpa. Somos nós. Os obstinados, não, eles saem pelas ruas e dizem, eu não tenho de que me arrepender. Lembro que uma vez estava assistindo o show de uma cantora brasileira e de repente ela começou a declamar uma poesia na qual ela dizia, eu não me arrependo de nada. Eu não tenho nada de que me arrepender, nada. Tudo valeu a pena. Fariseu, mestre da lei, não tem nada de que se arrepender. Se acha justificado de antemão. Vamos pedir a Nosso Senhor que Ele venha ao nosso encontro, porque às vezes a gente se perde no meio disso tudo. Quanta gente pratica fé e se desanima. O massacre é tão grande que a gente se perde. A gente deixa de rezar, chega uma hora que a gente se angustia. A gente precisa que um bom pastor vá e nos pegue e diga, não, meu querido, tenha paciência, vamos lá. Vamos voltar à fé, à prática. Nós estamos juntos. Nós temos que pedir a Deus que Ele nos encontre, porque às vezes nós somos como a dracma perdida dentro de casa. Quanto cristão está perdido dentro da igreja, não fora? Se sente deslocado, diz, meu Deus, eu não consigo mais me reconhecer. Eu não me acho mais em tanta confusão, em tanta desorientação. Está precisando que a sabedoria divina vá lá buscá-lo, para animá-lo, para dizer a ele, meu filho, fique em pé. Nós estamos juntos. Estas são as novas ovelhas perdidas. Estes são os novos dracmas perdidos. Talvez eles estejam mais perto de nós do que nós imaginemos. Que Deus nos ajude, queridos irmãos. Então, nós não nos deixaremos enganar pela exegese de Satanás, que quer anistiar o pecado e perseguir a santidade.